Aqui é o Sensor Studio, com Sangchi Biok. Os protestos no Nepal estão se espalhando rapidamente. Houve confrontos entre a polícia e os manifestantes, resultando até em derramamento de sangue. A polícia chegou a abrir fogo, deixando pelo menos 19 mortos e mais de 100 feridos. Vamos dar uma olhada nos protestos que estão acontecendo atualmente no Nepal. Atualmente, o Partido Comunista do Nepal está no poder. Este partido segue o marxismo-leninismo e é bem conhecido por não conseguir administrar o país de forma adequada. O Partido Comunista do Nepal passou a bloquear em massa redes sociais como YouTube e Facebook. Havia protestos frequentes contra o governo do Nepal há algum tempo. Explicarei isso melhor em breve. O governo do Nepal ordenou à Associação de Telecomunicações, no dia 6 de setembro, que bloqueasse o acesso a redes sociais não registradas. Foram ao todo 26 redes sociais. As redes sociais também têm culpa por não terem se registrado. Tudo estava bem até o acesso ser bloqueado. Por isso, ocorreu um grande caos no Nepal. O governo do Nepal diz que basta seguir a lei, mas a oposição reagiu fortemente, dizendo que isso é um grande controle sobre a liberdade de imprensa. E não é para menos, pois logo no início de 2025 houve enormes protestos anti-governo no Nepal, e tudo isso só pôde se espalhar graças às redes sociais. Por isso, muitos acreditavam que o governo do Nepal bloqueou as redes sociais para evitar a propagação dos protestos. O governo do Nepal explicou que bloqueou essas redes sociais como uma medida para combater a disseminação de notícias falsas e o aumento dos discursos de ódio. Está claro que, como as críticas contra eles começaram nas redes sociais, eles tomaram essa medida para tentar impedir isso. Com a repressão explícita do governo do Nepal à liberdade, a raiva cresceu e os cidadãos voltaram às ruas em protesto. Protestos contra o governo ocorreram simultaneamente em Katmandu e outras cidades do interior. O objetivo dos protestos não era só pedir o fim do bloqueio das redes sociais. Os manifestantes gritavam palavras de ordem, dizendo que o problema não eram as redes sociais, mas sim exigindo o fim da corrupção acumulada ao longo de décadas, criticando diretamente a corrupção e o autoritarismo do governo. Cidadãos foram às ruas erguer a bandeira do Nepal e protestar. Começou como marcha pacífica, mas logo ficou incontrolavelmente intenso. Alguns manifestantes tentaram forçar a entrada no prédio do parlamento, empurrando as barreiras erguidas pela polícia. Durante o confronto, carros de polícia e ambulâncias foram atacados e acabaram sendo vistas cenas de chamas intensas. A cidade virou um caos rapidamente, e mesmo fora de controle, a polícia não recuou. Granadas de gás lacrimogênio foram lançadas em sequência para dispersar os manifestantes, e canhões de água foram usados intensamente. Balas de borracha caíam do céu, causando caos nas ruas. Cidadãos mascarados lançavam pedras. A polícia respondeu com escudos à frente, mantendo um confronto extremo. O centro de Katmandu estava tomado pela fumaça de gás lacrimogênio, dificultando a respiração, enquanto choro e sirenes se misturavam em vários pontos. O governo não conseguiu controlar a situação e decretou toque de recolher na capital. Quando anoiteceu, as ruas ficaram silenciosas até a chegada das tropas militares, que trouxe uma tensão pesada. Quando soldados armados com fuzis foram posicionados ao redor do parlamento e dos prédios do governo, os cidadãos ficaram ainda mais revoltados. Ficou claro que o governo queria reprimir o povo à força, não dialogar. O destaque foi a faixa etária dos participantes. Muitos manifestantes eram jovens de cerca de 20 anos e até estudantes de uniforme participaram dos protestos. Por isso surgiu a expressão "protestos da geração Z". Essa geração, criada com smartphones e redes sociais, valoriza a livre expressão e participação ativa. Quando o governo tentou reprimir suas vozes, eles foram os primeiros a liderar a luta. Um repórter local disse que ficou com o coração apertado ao ver crianças de uniforme fugindo da fumaça de gás lacrimogênio. O problema começou exatamente ali. Seja de forma pacífica ou intensa, enquanto os cidadãos continuavam protestando, a polícia do Nepal acabou pegando armas e começou a atirar. Talvez, ao verem que gás lacrimogênio e canhões de água não controlavam mais a multidão, começaram a usar balas reais. Quando os tiros ecoaram no meio da rua, a multidão entrou em pânico e logo virou um caos total. Com esses disparos, pelo menos 10 pessoas perderam a vida. A maioria dos que caíram baleados eram jovens, e até estudantes estavam entre eles. O número de feridos levados ao hospital ultrapassou facilmente 100 pessoas. Muitos estavam gravemente feridos por tiros ou estilhaços de bombas de gás lacrimogênio, e o problema não ficou restrito a Katmandu. Nas cidades do interior, também houve várias mortes durante a repressão violenta da polícia. Diversas regiões do Nepal se transformaram rapidamente em campos de batalha. A raiva dos cidadãos cresceu. Nas ruas, gritos por retirada das armas ecoavam sem cessar.
A comunidade internacional também não ficou de braços cruzados. Em especial, a Organização das Nações Unidas expressou oficialmente sua preocupação com o uso de armas de fogo pelo governo do Nepal. O Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas para Direitos Humanos disse que o uso de munição real nunca é justificável. O governo deve agir com máximo autocontrole. Anistia Internacional e Human Rights Watch condenaram conjuntamente, afirmando que não se trata só de reprimir protestos, mas de grave violação dos direitos humanos. A situação piorou e os protestos iniciados em Katmandu logo atingiram outras grandes cidades do país. Em muitos locais, policiais e civis se enfrentaram, com barricadas e fogo tomando conta. O toque de recolher e o envio de tropas militares só deixaram os cidadãos ainda mais conscientes. E agora, todo o Nepal não era apenas um local de protestos, mas sim um enorme barril de pólvora prestes a explodir. Com os protestos crescendo, o governo do Nepal liberou rapidamente o acesso às redes sociais. O premier do Nepal, K.P. Sharma Oli, disse que a violência nos protestos foi causada por grupos egoístas infiltrados. Ele afirmou que, em até 15 dias, será criado um comitê para investigar o incidente, avaliar danos e propor medidas preventivas. Após o anúncio, o bloqueio das redes sociais foi suspenso. Os protestos devem continuar. Diferente das vezes anteriores, desta vez houve mortes de manifestantes por tiros da polícia. O primeiro-ministro do Nepal, K.P. Sharma Oli, irritou ainda mais os manifestantes ao sugerir que os protestos foram instigados por alguém. Esses protestos não começaram devido ao bloqueio das redes sociais. O bloqueio das redes sociais foi só um gatilho. Já havia protestos contínuos pelo descontentamento com o governo do Nepal antes disso. Desta vez ficou um pouco maior. A instabilidade política do Nepal não é recente. Em 2008, o Nepal pôs fim à longa monarquia, passou por uma monarquia constitucional e se transformou em uma república. Esse foi um evento que chamou muita atenção no mundo todo. Mas, até agora, a política nepalesa esteve longe de ser estável. Desde 2008, 14 governos assumiram o poder, mas nenhum completou o mandato constitucional de 5 anos. A cada novo governo, a esperança era breve, e logo voltavam as disputas e a instabilidade política. Em especial, o Partido Comunista do Nepal, que está atualmente no poder, tem sido criticado por demonstrar incompetência na administração do país, mesmo após assumir o governo. O principal motivo foi a incapacidade de resolver adequadamente os problemas econômicos, que são os que mais afetam a população. O Nepal enfrenta desemprego e pobreza crônica, levando muitos jovens a migrar ou buscar trabalho no exterior, por falta de empregos estáveis. Nesse contexto, destacou-se a nostalgia e o crescente apoio à monarquia. Em uma pesquisa de opinião realizada em 2024, mais da metade da população respondeu que considera desejável o retorno da monarquia. Não era só nostalgia, mas resultado do desencanto pelas frequentes trocas de governo e líderes políticos incompetentes. Por causa disso, atualmente o Nepal está marcado por um confronto claro entre os monarquistas, que desejam o retorno da monarquia, e as forças do governo comunista, que tentam impedir isso. Isso acabou se tornando uma estrutura de conflito que vai além de uma simples disputa política, dividindo toda a sociedade. Esses conflitos causaram vários confrontos em grande escala. Em março de 2025, ocorreram grandes protestos anti-governo no Nepal, com confronto entre manifestantes e polícia e mais de 100 vítimas. Não foi só um protesto, mas um evento trágico causado pela divisão da opinião pública e pela incompetência do governo. Diante desse contexto, é improvável que o protesto termine como um simples incidente. A economia já está instável, o descontentamento dos jovens atingiu o auge e a liderança política perdeu a confiança há muito tempo. Em uma estrutura como a atual, é inevitável que protestos contra o governo continuem ocorrendo, e a escala deles tende a aumentar cada vez mais. No final das contas, o destino do Nepal depende das escolhas que o governo fará daqui para frente. Se o governo mantiver a repressão, a raiva do povo aumentará e os protestos vão durar mais. Se o governo ouvir o povo e apresentar mudanças reais na reforma política e economia, os conflitos podem ser amenizados. Mas outro ponto que não devemos deixar de lado é o fato de que uma parte considerável da população ainda vê com bons olhos o retorno da monarquia. Isso não é apenas uma reivindicação de uma minoria, mas reflete o descontentamento e as expectativas profundamente enraizadas em toda a sociedade. Portanto, com o passar do tempo e o acúmulo das demandas do povo, existe uma possibilidade real de que algum dia o Nepal retorne ao sistema monárquico. Ou seja, este incidente não é apenas um protesto temporário, mas pode se tornar um novo ponto de inflexão na história política do Nepal. Dependendo das escolhas futuras, o Nepal pode acabar seguindo um caminho completamente diferente. E vocês, o que acham dos protestos que estão acontecendo atualmente no Nepal? Por favor, deixem suas opiniões nos comentários. Vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado.